Oi, oi, amedrontados, como é que vocês estão? Tudo bem com todos? Espero que estejam, hein? A história que eu vou contar hoje é perversa. Vamos para a história. Éramos em 4 irmãos. Minha mãe estava todos os anos grávida. Às vezes, abortava em casa, mesmo com a ajuda do meu pai. Eles tinham hábitos horríveis. Me lembro de meu pai levar moradores de rua em casa e manter relações com eles. Quanto mais sujo, mais eles gostavam. Tanto ele quanto minha mãe. A casa tinha cheiro de bebidas, sujeira, cigarro. Era uma casa imunda. Meus pais acharam um hobby diferente. Eles começaram a nos torturar. Primeiro nos queimava com bitucas de cigarros. E a dor era tanta que a gente chegava a vomitar. Eles gostaram de ver a gente vomitando e começaram a aumentar os abusos. Eu tinha 10 anos na época, meus irmãos todos menores. A bebê de 8 meses nunca tomava banho, era cheia de assaduras. Ficava o dia todo com a mesma fralda que na época era de pano. Que horror! A gente passava fome, pois ninguém ligava. Me lembro de comer papelão com sal, pois a fome era extrema e o papelão era de uma caixa de pizza velha que estava no quintal. Essa pizza meu pai comprou e comeu com a minha mãe e os moradores de rua. A gente só sentiu o cheiro. Então peguei a caixa suja no quintal, coloquei sal e comi junto com os meus irmãos de 5 e 3 anos. Para piorar, minha mãe conheceu uma mulher que mexia com magia negra. Essa mulher horrível, suja, parecia uma bruxa. Ela, às vezes, ficava possuída por algo. A gente morria de medo dela. Eu a vi comendo carne de morcego. Era uma coisa horrível. A polícia só nos descobriu por conta de um incêndio em nossa casa. Os vizinhos chamaram os bombeiros que viu os maus tratos e comunicou à polícia. Minha irmã de 8 meses estava tão debilitada que faleceu dias depois. Meus pais foram presos e soltos em menos de um ano. Eu nunca mais ouvi falar neles. Meus irmãos foram adotados. Nunca mais tive contato com nenhum deles. Eu vivi no orfanato até os 18 anos. Saí, trabalhei muito, me casei e tenho 2 filhos. Horrível, né, gente? O pior é que isso acontece sempre. Assim que eu comecei a ler um pouquinho essa história, já me deu arrepio até na alma. Presta atenção nessa história, gente. É diferente. Sou mineira, tenho 45 anos. Na época tinha 17 anos. Fui com o meu pai visitar uma tia que estava acamada numa cidade próxima à nossa. Eu tinha saído sem almoçar, então pedi ao meu pai logo para comer. Me lembro que sentamos em uma padaria bem pequena. Ele pediu 2 cafés com leite e uma coxinha para mim. Meu pai era aquele tipo de homem matuto, trabalhou na roça a vida toda, era muito sério e trabalhador. Eu percebi que ele começou a ficar estranho, começou a falar comigo como se estivéssemos em anos diferentes. Ele dizia: Fernanda, hoje é dia 25 de março de 1756. Eu dei risada e disse: pai, estamos em 1997. O que tem nesse café com leite? Perguntei a ele em tom de deboche. Ele me olhou sério e repetiu a mesma coisa, até com a voz mais ríspida. Estamos no ano de 1756. Eu estranhei, pois percebi que ele não estava brincando, que ele falava sério. Ele começou a perguntar onde estava o cocheiro com o cavalo dele. Só estávamos meu pai, o dono da padaria e eu. Esse senhor veio e me perguntou se eu precisava de ajuda com o meu pai. Eu disse que ele não estava falando coisa com coisa. Eu achei que talvez fosse derrame ou algo que estava afetando a cabeça dele. O dono da padaria foi até o orelhão ligar para a emergência. Meu pai foi ao banheiro, que ficava no final do corredor. Quando o dono da padaria apareceu, ele disse que era para esperarmos na calçada, que a ambulância estava vindo. Fui chamar meu pai no banheiro, disse para ele se apressar que iríamos ao médico. Meu pai não estava. Para minha surpresa, meu pai não estava no banheiro. A porta da padaria teve que ser arrombada, pois estava trancada por dentro. O banheiro não tinha janela. Era no fim do corredor. O orelhão era em frente ao bar.
Para meu pai sair da padaria, teria que passar por mim e pelo dono que estava ali na frente, do outro lado da rua. Meu pai simplesmente desapareceu. A polícia na época queria culpar o dono do local e eu o defendi. Disse que ele não fez nada, o que era verdade. Eu vi meu pai sumindo do nada. Ele entrou no banheiro e sumiu, desapareceu. Não tinha porta no fundo. Não tinha nada por onde ele poderia sair. Ninguém acreditou na gente, mas eu sei o que vi. Em alguns dias antes, meu pai havia dito que estava sendo vigiado por um homem que tinha um relógio de bolso. E esse homem aparecia em todos os lugares, olhando esse relógio. Minha mãe ficou preocupada, mas meu pai não gostava que ninguém se metesse nos problemas dele. Minha mãe, sendo submissa, deixou isso para lá. Meu pai não era de falar bobagens. Ele nunca apareceu, nem vivo nem morto. O dono da padaria morreu alguns meses depois. Isso até hoje me consome, pois o que aconteceu com meu pai, com certeza foi algo sobrenatural. Nunca saia de casa quando você já estiver deitado. Os amigos ligaram para o meu filho. Ele já estava deitado. Insistiram para ele sair. Sofreram um acidente e o meu filho foi o único que faleceu. Nesse dia, meu filho, de 22 anos, não estava muito bem. Ele disse que, vindo do trabalho para casa, viu parado do outro lado da rua um homem alto, magro e pálido. Disse que este homem ficou olhando uns minutos para ele, até desaparecer no ar. Quando ele me contou isso, fiquei pensativa. A primeira coisa que me veio à cabeça era que a descrição dele me lembrava esses personagens de filmes de terror. Ele tomou banho e disse que iria dormir, que estava cansado e não iria sair. Então pedi uma pizza, comemos e fui assistir um filme no quarto. E ele foi dormir. Quando foi meia-noite e um pouquinho, ouvi o celular dele tocar. Eram os amigos chamando ele para ir numa balada em outra cidade. Ouvi ele dizer que não iria, mas depois de muitas insistências dos amigos, ele se levantou, se trocou e saiu. Eu falei para ele não ir, mas ele disse que voltaria logo, mas não foi o que aconteceu. Na volta, sofreram uma colisão do carro onde estava com outro carro maior. 7 envolvidos no acidente dos 2 carros. Somente meu filho morreu. Outros envolvidos tiveram apenas escoriações superficiais. Não sei se o que o meu filho viu naquele dia teve alguma coisa a ver com o acidente, mas se ele tivesse ficado dormindo, se os amigos não tiverem insistido tanto, talvez ele ainda estaria aqui. Meu filho, de 11 anos, estava com um câncer terminal e escreveu uma carta de despedida aos coleguinhas da escola. Murilo tinha acabado de completar 11 anos, tinha a vida toda pela frente. Amava jogar videogame, era carinhoso e apaixonado pelos coleguinhas da escola. Quando recebemos o diagnóstico, eu e o pai dele sentamos com o nosso filho numa praça linda e explicamos cada detalhe da doença para ele. Ele se levantou e disse: "Vixe, e agora quem vai cuidar de vocês, hein?" Foi assim que meu Murilo reagiu. Não ficamos surpresos, pois sempre soubemos da força que ele tinha. Lutou e lutou muito. Em apenas 6 meses, ele se foi. Pediu para morrer em casa, no seu quarto, com seus brinquedos, assistindo Bob Esponja. 3 dias antes de morrer, Murilo escreveu uma carta aos seus amigos, a qual eu vou ler agora. Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui me despedir porque vou fazer uma viagem igual à excursão da escola, mas dessa vez vou ficar lá, não vou voltar. Professora Sônia, te amo. Obrigado por me ensinar. Pedro, ensina a lição de matemática para a Ana, tá bom? Porque eu não posso mais ensinar a ela. Eu amo todos vocês. Agora é a mãe dele falando. Meu filho foi um exemplo de força, de fé e de coragem. Eu te amo, meu amor. Até mais.